Agora vamos falar sobre poesia, Salgado Maranhão, esse maranhense que agora, a partir deste momento, do dia 20, né, portanto, ele é cidadão piauiense, recebeu o título, e ele vai falar agora sobre sua recente viagem para os Estados Unidos, onde sua obra é bastante divulgada. Salgado Maranhão, piauiense agora. Vamos lá com ele para esse bate-papo super especial. Olha só, é o poeta contemporâneo do momento. E agora eu converso com o Salgado Maranhão, esse poeta brasileiro, viu? Metade piauiense, metade maranhense. E detalhe, ele acaba de chegar de uma temporada nos Estados Unidos, onde participou de conferências e lançamentos do seu segundo livro. Eu quero saber, Salgado, como é que foi esses momentos de apresentação da nossa poesia tão rica, como é que os americanos hoje estão aceitando o seu trabalho? Estão aceitando com muita cortesia, com uma recepção muito afetiva. Eu fui a 24 universidades, algumas das maiores dos Estados Unidos. Dessa vez eu fui para a Califórnia, fui a Los Angeles, a San Diego, eu fui a San José e fui até o estado de Washington, até Seattle. E fui a Chicago, 24 universidades, complementando a primeira viagem de 2012, fazendo esse tipo de tour, que já é a quarta ou quinta vez que eu vou aos Estados Unidos, mas fazendo esse tipo de tour por universidades, a convite de universidades, seriam quase 80 universidades americanas em 4 anos, nos últimos 4 anos, lançando 2 livros e poemas publicados em mais de 40 revistas literárias americanas. E a literatura americana hoje aceita muito bem o Brasil, né? O exemplo do seu trabalho e também da Clarice Lispector, que ganhou uma coletânea especial agora. Como é que você vê esse momento da literatura e da poesia do Brasil fora da gente aqui? Está melhorando cada vez mais. A Clarice, o tradutor da Clarice é também o meu tradutor, Alex Levitin. Fizemos essa viagem onde a gente vendeu mais livros do que da primeira vez. Já tínhamos 2 livros para apresentar. A Clarice já é uma lenda. Depois da biografia do Benjamin Moser, ela ficou muito conhecida no mundo acadêmico americano. E depois da Clarice, agora eu estou chegando como um dos autores mais conhecidos no mundo acadêmico americano, porque nenhum autor fez esse tour de tantas universidades. Até porque precisaria ter um tradutor que conhecesse esses diretores, chefes de departamentos, como o Jack Draper, da Universidade do Missouri, chefe do seu departamento. Então tem que conhecer essas pessoas e tem que ter tempo para fazer uma viagem assim, com paciência. Cada viagem dessa foram 3 meses pelos Estados Unidos. Na primeira viagem nós percorremos de carro por volta de 20 mil quilômetros para os Estados americanos. E dessa vez a gente fez uma parte de avião, porque nós somos de Nova York a Los Angeles, e Los Angeles, Nova York são 6 mil quilômetros. Então a gente fez de avião e depois fomos por terra pela Big Sur, a estrada costeando o Pacífico, vendo os elefantes marinhos. O Levitin queria me mostrar essa parte da Califórnia, que diz que é belíssimo. O filho dele mora na Califórnia, ele tem ligações com a Califórnia. Ele queria me mostrar a paisagem, por exemplo, das árvores gigantes, as sequoias gigantes, árvores de 130 metros de altura, árvores que passamos pelo carro, com um carro dentro de atravessamos uma coisa impressionante, uma árvore que você atravessa com um carro dentro da árvore, as sequoias gigantes, árvore de 3 mil anos. Então, foi uma viagem luxuriante dessa beleza, dessa paisagem americana, e além do afeto e da poesia, leituras, debates, autógrafos e convivência depois dos debates, e foi uma coisa deliciosa. E possibilidade de novos livros saindo lá. Salgado, você está sempre itinerante, né? Circulando o Brasil através de feiras e eventos como essa que acontece agora em Teresina, que é o Salão do Livro do Piauí. Qual a importância desse tipo de evento para a divulgação da literatura, da poesia, do que a gente produz aqui no nosso país? Quando eu comecei a escrever, não havia tantos eventos assim. Agora já existe muito, o que significa uma forma de criar leitores. Não há literatura sem leitores, então precisa se criar leitores. O Salão de Livros do Piauí é um dos pioneiros nesse sentido, já há 14 anos, que é um evento da melhor qualidade, feito com grande dificuldade do ponto de vista financeiro, mas as pessoas botando o coração na frente. Sempre gente com entusiasmo. Eu estou nisso desde o começo, sou eu quem convido os escritores de lá, do Rio de Janeiro, e agora os escritores fora do país, porque na viagem que eu fiz nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, muitos escritores trabalham na universidade. E eu consegui
que as universidades, vários escritores, esse já é o quinto que vem, que as suas instituições paguem as passagens deles para cá. Pois é, o Jack com um tema bem nosso, né, que é o forró. Com o forró. Então eu tenho achado alguns que falam português, como ele, fluentemente, já tem outro para vir o ano que vem. Já tem gente na fila para vir. As próprias instituições deles pagam suas próprias passagens. Aqui, esse salão... É um intercâmbio, então, hein? É um excelente intercâmbio, a gente internacionalizar o Salip, porque nós não somos a Flip. A Flip tem milhões de reais patrocinando e não paga as pessoas. Aqui, o Salip paga e não tem esses recursos. Tem apoio, por exemplo, como eu queria citar a Confraria Uchoa, do Carlos Uchoa e da sua filha, Carolina, que compraram o Salip. Estão dando apoio com o seu hotel, estão inaugurando um hotel ótimo, que estamos hospedando os escritores, e o seu restaurante. Então, a gente conta com o apoio do povo que tem algum recurso do teresinense, porque esse evento não é nosso, esse evento pertence a Teresina. Para transformar, então, a nossa entrevista numa espécie de sarau, eu quero que você recite uma das suas poesias, principalmente aquelas que você prefere mais, viu, Salgado? Deve ser difícil para o artista um momento como esse, né? Escolher uma dentre tantas. É difícil. Faz muito tempo que eu venho nos currais deste comício, dando mingau de farinha para a mesma dor que me alinha ao lomaçal do hospício. E quem me cansa as canelas é que me rouba a cadeira. Eu sou quem surfa no trilho e ainda paga a passagem. Eu sou um número ímpar só para sobrar na contagem. Por outro lado, em meu corpo, há uma parte que insiste. Feito um caju que apodrece, mas a castanha resiste. Eu tenho os olhos na espreita e os bolsos cheios de pedras. Eu sou quem não se conforma com a sentença ou desfeita. Eu sou quem bagunça a norma. Eu sou quem morre e não deita. Lindo, viu? Salgado Maranhão, Insight TV especial no Salip. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu estou ao seu dispor. Você manda aqui você tem a chave do meu coração. Obrigado.